E amém. Salmo, irmãos, de número 11. Salmo de número 11. Nós iremos ler dois salmos nesta manhã. Vamos começar pelo Salmo de número 11. Versículo 1 ao versículo de número 3. Salmo 11, do versículo 1 ao versículo de número 3. Diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor: No Senhor confio, como dizes a minha alma, fugi para a vossa montanha como um pássaro. Pois eis que os ímpios armam um arco e põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Salmo de número 55 agora. Salmo de número 55, do versículo 5 ao versículo de número 8. Salmo 55, do versículo 5 ao versículo de número 8, diz assim: Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Assim eu disse: quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Irmãos, podem sentar-se nessa manhã. Nós iremos voltar, irmãos, para esses salmos no final, para que possamos fazer as aplicações necessárias naquilo que vai ser falado. Porém, nós temos que dar graças a Deus nesse ano de 2023. O ano já está quase acabando e o presbitério de Fortaleza intentou no coração tentar, irmãos, aprofundar e tentar também trazer mais palavras direcionadas à educação de filhos, casamentos, e ao mesmo tempo tentar, irmãos, esclarecer o que está acontecendo na sociedade. E eu tenho o costume de dizer que quando uma pessoa ou um dos pastores resolvem ou entende no coração trazer ensinamentos à igreja, todo o presbitério, irmãos, todo o coletivo de pastores, no caso em Fortaleza, está unido nesse propósito. E eu coloquei no meu coração, em nome do presbitério, trazer palavras direcionadas a esse respeito. E nós começamos em janeiro, e nós fomos para várias congregações. Eu estive já em Pacajus, Horizonte, Itaitinga, Mundubim, todas as congregações de um modo geral, que fizeram, irmãos, comemoraram o aniversário. Eu estive presente pela manhã trazendo essas palestras ou esse ensinamento. Foi uma bênção, foi uma maravilha. Pôde alcançar os irmãos que, de alguma maneira, por alguma razão, não podem vir para uma programação central na Congregação da Piedade. E assim muitos puderam ser alcançados, irmãos, com essas palavras, que o que eu vou falar já é o que o pastor Glauco tem falado há anos, né? No meio da faculdade, no meio de palestras públicas, também aqui na igreja, mas eu quis trazer as mesmas coisas que ele fala de uma outra forma, de uma outra maneira, para que todos os irmãos pudessem ser alcançados. Repito, quando eu faço isso, é todo o presbitério fazendo, tanto a pessoa do pastor Lau, como também a pessoa do pastor Eládio. Se não me engano, não vai faltar só o Marizeiras, né, Daniel? Não sei se o Daniel está aí. Então, a Piedade não é o último, né? O Marizeiras vai ser a última congregação, vamos a receber essa visita do presbitério. Amém. Dito isto, eu fiz questão de ler, irmãos, alguns salmos nessa manhã, e nós iremos voltar para ele, como eu já disse, mas
que nós possamos ter em mente que nós, como povo de Deus, nós como povo cristão, nós temos alguns fundamentos. Fundamentos estes que não são apenas peculiar ao povo de Deus, mas peculiar a toda a criação de Deus. Existe uma ordem cósmica, existe uma ordem geral, de que Deus, que é o Criador de tudo que existe, Ele estipulou na sua criação. Então, independente de um homem conhecer a Deus de uma forma pessoal, experiencial, o homem que Deus criou depende dessas leis. O homem que Deus criou depende desses fundamentos. E esses fundamentos, eles acabam se revelando na criação que Deus fez. De tal maneira que se nós, como criaturas de Deus, de um modo geral, nos afastamos desses fundamentos, há uma desordem, irmãos, no universo. Há uma desordem na sociedade. Há uma desordem na história da humanidade. E nós temos um exemplo claro sobre isso. Vejamos aí o Salmo de número 85 agora. Salmo de número 85. Ele vai falar algo sobre isso. Desculpe, o Salmo 82. Salmo 82, versículo de número 5. Salmo 82, versículo de número 5, diz assim: eles não conhecem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Ou seja, o homem não entende, o homem não conhece, o homem deveria conhecer a Deus, o homem deveria entender a Deus, o homem deveria entender quem é, e se ele não faz isso, irmãos, todos os fundamentos vacilam. Então, se faz necessário que esses fundamentos possam estar cada vez mais fortes, mais abalizados na criação de Deus. E como nós podemos perceber isso, meus amados irmãos? Como nós podemos perceber na criação que esses fundamentos, eles são reais? Primeiro, porque Deus colocou a sua lei em nosso coração. O homem, ele sabe o que é certo, sabe o que é o errado, porque não apenas aquele que tem o conhecimento da Escritura Sagrada, do Antigo e do Novo Testamento, Deus colocou nele a lei sua escrita no coração do homem. Além do que, o homem tem, irmãos, uma consciência em si. E essa consciência vai lhe alertando quando ele faz algo errado. Vai lhe alertando quando ele faz alguma coisa que não agrada a Deus. Essa consciência está lá. Por mais que o homem tenha sido feito conforme a imagem e semelhança de Deus, Deus permitiu, irmãos, mesmo com essa imagem conturbada, desfigurada, ela continua lá. A consciência continua lá. Aliás, nós não encontramos nenhum versículo na Bíblia que diz que a consciência pode ser destruída. Nós encontramos na Bíblia que ela pode ser cauterizada, que ela pode se esfriar, que ela pode ser enganada, mas que a consciência ela pode ser destruída. Nós não encontramos versículo da Bíblia sobre isso, mas ela está lá. Então, de forma interna, nós somos feitos conforme a imagem e semelhança de Deus. A lei de Deus está no coração do homem. E isso vai nos alertando, irmão, do que é certo e o que é errado. Por isso, isso serve como fundamento para enxergarmos aquilo que Deus estabeleceu na sua criação. E de forma externa, nós vamos ver que a sociedade que nós vivemos, particularmente a do Ocidente, ela foi influenciada por uma cultura judaico-cristã. Princípios judaicos foram ensinados. Princípios cristãos foram ensinados. E esses princípios que foram ensinados para
a sociedade, de um modo geral no Ocidente, serviram, irmãos, como base para manter esses fundamentos. Serviram como base, irmãos, para que tudo que Deus estabeleceu pudesse ser por longas datas, ou melhor dizendo, por milhares de anos, que pudessem, irmãos, continuar influenciando a sociedade. Agora, o que seriam, irmãos, esses fundamentos? Se existem esses fundamentos, e eles partem de Deus, partem do Senhor, como aquele que é Criador, nós temos que aceitar que existe da nossa parte, irmãos, uma missão. Missão como humanidade, missão como sociedade, missão como igreja, missão como pais, para lutar por esses fundamentos. Está dando para entendermos o que eu estou querendo dizer? Se existe esses fundamentos, e esses fundamentos são necessários para que haja um equilíbrio na criação e na sociedade, nós temos uma missão de lutar por esses fundamentos, seja como humanidade, não é a criação de Deus, como sociedade, como igreja, como crentes, como pais. Então, a nossa missão é lutar. Não tem aquela historinha, não, deixa rolar, deixa acontecer. Não, nós temos que lutar por esses fundamentos, irmãos. E esses fundamentos, irmãos, que Deus estabeleceu na criação, é possível lutar por eles e aceitar, irmãos, estas responsabilidades que temos desde o princípio. E aí nós podemos perguntar: esses fundamentos que Deus estabeleceu, que nós vamos ver aqui já, de uma forma rápida, são importantes, mas para que eles não possam ser abalados, nós temos que aceitar as responsabilidades que Deus nos deu. A única forma de lutarmos para manter esses fundamentos é que nós temos que aceitar as responsabilidades que Deus nos deu. Como? Como eu estou falando, como humanidade, como sociedade, como igreja, como pais. Nós temos que aceitar essa responsabilidade. E quais seriam esses fundamentos, irmãos? O casamento é indissolúvel. Amém? O casamento é indissolúvel. Se ele deixar de ser indissolúvel, então o negócio vai bagunçar. Note, o negócio vai bagunçar. Submissão da mulher ao marido é um princípio, é uma responsabilidade. Se deixar de ser, irmão, o negócio vai bagunçar. A submissão dos filhos aos pais. Se os filhos deixarem de ser submissos aos pais, o negócio vai bagunçar. Eu vou usar essa linguagem do dia a dia que eu uso. O negócio vai bagunçar. Então, note, meus amados irmãos, que existem muitas coisas que Deus estabeleceu que são necessários que venham continuar na sociedade. Se nós ignorarmos esses princípios, essas responsabilidades que Deus deu à humanidade, o que é que vai ganhar força? Aquilo que nós estamos vendo hoje. Nós temos visto hoje um ataque a tudo isso. E aí surgiram, irmãos, variadas ideologias devastadoras que têm atacado a sociedade e atacado a família. Olha, quando eu digo aqui que a mulher tem que se submissa ao marido, e não vai surgir uma ideologia, vai surgir aí o feminismo. Note, não é muito difícil de compreender o que eu estou dizendo aqui.
Quando esses princípios são atacados, irmãos, vai dar espaço às ideologias. Ideologias devastadoras, irmãos, que vão atacar a sociedade e a família. Porém, irmãos, esses ataques, eles estão sendo colocados de forma impositiva contra todos os padrões que Deus estabeleceu. Ou seja, tudo que Deus estabeleceu na sua criação está sendo atacado de forma impositiva, irmãos, na sociedade e a família. De tal maneira que, se nós prestarmos bem atenção, todas as esferas da sociedade, elas estão, irmãos, contaminadas. Todas estão atacando a sociedade e atacando a família. Todas. Na área da educação, na área da política, na área das ciências, na área da medicina. Ou seja, em todas as áreas está sendo, irmãos, atacada esses princípios que Deus estabeleceu na sociedade. No entretenimento, né, como nós sabemos, no entretenimento, na educação. Ou seja, se você olhar, irmão, do modo geral, não escapa nada. Tudo vem contra aquilo que Deus estabeleceu. E se ganharem força nisso, irmãos, os fundamentos vão ser abalados. Aí você lembra do salmo que a gente leu. Os fundamentos vão ser abalados. E se os fundamentos forem abalados, o que poderá fazer o justo? Como diz o versículo 3 lá. Então nós iremos meditar um pouquinho, irmãos, já que eu dei essa introdução um pouquinho longa, né? Vamos dizer assim. Vamos dar aqui alguns exemplos, irmãos, do que eu estou falando na prática. Por exemplo, nós vamos ter os profissionais nessas áreas, particularmente na área da educação. Vamos ter professores, vamos ter psicólogos, vamos ter terapeuta, vamos ter vários profissionais, irmãos, em várias áreas, inclusive na educação. E uma das coisas que tem sido, irmãos, atacada constantemente é a questão da autoridade. Ou seja, na nova pedagogia positiva, os pedagogos têm aprendido já de longa data que essa questão de autoridade do pai para com os filhos, do professor para com os alunos, é algo que vem prejudicando ou vai prejudicar o desenvolvimento das crianças. Vem causar nas crianças que estão em fase de desenvolvimento, inclusive o desenvolvimento da sua personalidade, pode ficar, meus amados irmãos, com sequelas, porque o professor, porque os pais resolveram, irmãos, usar de autoridade para com os seus filhos, para com os alunos, para com as crianças. Então, é um tipo de pensamento que tem sido disseminado, irmãos, nas faculdades e passado para a nova pedagogia, para aqueles que vão se tornar novos professores. E quando o pai vai procurar, irmãos, um psicólogo para ajudar o seu filho que está desobediente, desobedecendo, está muito ali afoito, vamos dizer assim, dando um certo trabalho, os psicólogos vão dizer, meus amados irmãos, para os pais que a disciplina, a autoridade vem prejudicar em vez de ajudar. E se nós voltarmos um pouquinho no tempo na história, eu vi uma psicóloga falando rapidamente sobre isso, e ela é cristã. Ela dizia mais ou menos assim, que esse tipo de pensamento de colocar a autoridade como algo ruim, é porque no passado, particularmente na Primeira e Segunda Guerra Mundial, surgiu pessoas na história que foram pessoas autoritárias.
pessoas como Stalin, pessoas como Hitler, pessoas como Mussolini, e que esses homens foram pessoas autoritárias, e através deles veio as guerras mundiais. E tentaram descobrir, irmãos, como é que esses homens surgiram. Da onde que veio Hitler? Da onde que veio Mussolini? Da onde que veio Stalin com esses pensamentos autoritários que colocaram em prática? Aí começaram a meditar e esse pensamento autoritário começou de forma embrionária dentro da família. Porque é dentro da família que se começa a se usar de autoritarismo. É dentro da família que o pai é autoritário. É dentro da família que a mãe é autoritária. E aí, meus amados irmãos, começou a se divulgar. Aliás, fizeram duas palavras sinônimas que não são. Que é a palavra autoritarismo e a palavra autoridade. Que não são palavras sinônimas. O autoritarismo é algo totalmente diferente, que respectivamente, melhor dizendo, direcionado, irmãos, a uma questão mais adulta, uma questão mais política na sociedade. A autoridade é um recurso de segurança que traz base, que traz fundamento, pelo qual o pai, irmãos, tem a obrigação, o dever de exercer, porque o filho, irmãos, ao atingir a idade da razão, vai ter que fazer escolhas na sua vida. E se o pai e a mãe não tiverem, irmãos, exercido a autoridade no seu lar, que deveriam servir de base para que no futuro o filho pudesse fazer escolhas, quando ele crescer, irmãos, ele não vai ter base nenhuma, vai fazer escolhas ao léu. Aí ele vai se perder. Aí vai para um caminho, irmão, do sofrimento. O caminho que vai afastar ele, irmão, dos bons padrões, dos bons princípios, dos bons valores, e acima de tudo, irmãos, vai afastar ele do Senhor. Então é algo, irmãos, que tem se pregado isso aí no nosso dia. Não há mais autoridade. Autoridade é uma coisa ruim, vai deixar sequelas. Ele vai ser inibido, ele não vai se desenvolver. E assim, meus amados irmãos, tem se apregoado isso aí constantemente. A gente vai ver já na Bíblia que o resultado disso, irmãos, são resultados desastrosos na sociedade. Mas essa psicóloga, ela continua dizendo mais ou menos assim, que vamos imaginar, por exemplo, que o irmão Derlan, ele resolva fazer uma viagem. E o Derlan, irmão, não é brasileiro, ele é americano, é um gringo. Resolve conhecer o Brasil. E quando ele vai, irmão, quando ele vem ao Brasil, lhe é proposto um guia turístico, né? Um guia. Chegando, irmão, no Brasil, o lugar que ele escolhe para poder conhecer primeiro é o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, ele é apresentado um guia turístico. Mas o Derlan, irmãos, que é um gringo, ele é um cara que gosta de aventura, gosta de conhecer as coisas sozinho. Ele olha para o guia turístico e o dispensa. E então ele vai conhecer o Rio de Janeiro sozinho. E aí ele aluga um carro, alegre, satisfeito pela aventura que ele vai viver, acaba entrando, irmão, num lugar que não é para ele entrar, uma favela da Rocinha, por exemplo. Ele entra, chegando lá, irmão, desculpa o que eu vou dizer, é roubado, espancado, lhe roubam os seus pertences e só escapa por um milagre de Deus. Mas ele tinha um guia turístico. Ele tinha alguém para dizer, olha, isso aqui é o rio, isso aqui é a estátua do Cristo Redentor, isso aqui é o Pão de Açúcar, isso aqui é o Leblon. Ele tinha uma pessoa, irmão, para guiar ele, mas ele não quis.
E por causa que ele rejeitou esse guia turístico, irmãos, ele chegou a essa situação de escapar vivo. Em certo sentido, irmãos, a autoridade que o pai e a mãe devem exercer no seu lar é justamente esse tipo de guia, para que o filho não venha correr perigos no futuro. Por isso que o pai e a mãe não podem, irmãos, abdicar da responsabilidade de, meus irmãos, exercer a autoridade no lar, porque é segurança para o filho, é segurança para a família. Por isso é que ele não pode abdicar disso aí. Aliás, irmãos, uma criança não se traumatiza tão fácil assim. Quando você exerce autoridade, a criança não vai se traumatizar tão fácil assim. Eu gosto de dizer isso porque eu gosto de dizer isso mesmo, vou dizer de novo, né? Quando a gente é pequeno, irmãos, a gente cai, bebezinho, leva aquele tombo, bate a cabeça, cresce aquele calombo gigante na testa, roxo, inchado, e a gente diz assim: ó, não pode dormir não, dormir é perigoso, assopra, vai passar. O choro, irmãos, é grande demais, é insuportável, você fica com pena, passa gelo. Mas, irmão, se você levasse aquele mesmo tombo que seu filho levou quando era pequeno, para você ia bater no hospital, com um mês nascia um tumor na sua cabeça e você morria. A criança leva aquele tombo, irmão, e sobrevive. Porque até o osso da criança, irmãos, o cérebro, a carne, os órgãos, irmãos, Deus fez para aguentar a pancada. Deus fez, irmão, para resistir. Nós que somos adultos, se levar o mesmo tombo, irmão, o negócio é feio. Vai parar no hospital e fica lá um bocado de dia. Porque Deus sabe o que faz. Mas se Deus teve todo esse cuidado, irmãos, com o corpo da criança, em preparar, em ajustar, no desenvolvimento, nos perigos, quanto mais, irmãos, a psique da criança, quanto mais o seu desenvolvimento mental. A criança não se traumatiza, irmãos, tão fácil assim. Não é porque o pai e a mãe vai exercer a autoridade no seu lar, exercer a disciplina, que ele vai se traumatizar. Não vai, isso é conversa para boi dormir. Você é exemplo disso. Milhares de anos atrás, desde que Deus estabeleceu os seus princípios, os seus valores, irmãos, as crianças foram educadas, irmão, dessa maneira, e vinha dando tudo certo. Mas só agora, com a nova psicologia, nova pedagogia, é que agora, irmãos, resolveram dizer que tudo para trás estava errado. E eu digo mais: nós temos que ter como crentes a convicção na palavra como deve ser educar filhos. Nós temos que olhar para a Bíblia Sagrada, olhar para ela e dizer: como é que Deus ensina? Como é que Deus ensina aqui para a educação de filhos? Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque muitos lugares, de várias maneiras, por várias pessoas, por vários profissionais, por vários pastores, por vários irmãos, vão querer, irmão, nos ensinar como educar filhos. A palavra de Deus diz isso aqui, mas o psicólogo disse isso aqui. A palavra de Deus diz isso aqui, mas o pastor disse isso aqui, o irmão disse isso aqui. Aí, como muitas vezes, irmãos em Cristo passam a ter problemas de educação de filhos, ele tem a palavra para escolher, mas ele não se sente tão seguro na palavra, e ele muitas vezes, irmãos, começa a pedir ajuda de vários lugares, de várias maneiras. Não é errado procurar um psicólogo, não é errado procurar um profissional da educação, não é errado procurar um pastor,
Não é errado procurar um irmão, mas nós temos que saber se esse conselho desse profissional, desse pastor, desse irmão, estão adequados à palavra de Deus, irmãos. Porque você não pode atirar para todo lado. Porque se você atirar para todo lado, não vai funcionar. Por isso que você tem que ter o quê? Convicção, é a palavra. E se esses profissionais, irmãos, falarem segundo a palavra, aceite. Se esse irmão falar segundo a palavra, aceite. Se esse profissional, esse irmão falar segundo a palavra, aceite. Porque o que eles estão dizendo, estão contribuindo para a palavra de Deus. E o que eu estou falando isso aqui, irmão, é de um psicólogo. Psicólogo formado da área, mas, irmãos, o que ele fala, confirma a palavra. Isso é bom, porque confirma a palavra. Então note, nós temos que ter a convicção. E o que a palavra de Deus, meus irmãos, vai ensinar sobre isso? Vejamos o que a Bíblia diz, Provérbios 29, 15 ao 17. Provérbios 29, 15 ao 17. Eu gosto muito desse versículo, irmão, porque ele mostra o quadro da sociedade que nós vivemos. Vamos ver. Provérbios 29, 15 ao 17. Diz assim: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Castiga o teu filho e te dará descanso, e darás delícia à tua alma. Em primeiro lugar, que a gente vê aqui rapidamente, é que existe uma disciplina. Existe uma vara de repreensão que dão sabedoria à criança. E aí, meus amados irmãos, o versículo 17 vai dizer: castiga o teu filho e te dará descanso e dará delícias à tua alma. Ou seja, a Bíblia ensina que deve haver, irmãos, a autoridade do pai, a autoridade da mãe, que deve haver disciplina. Está aqui. Mas aí, uma coisa me encuncava. O versículo, irmão, 16, que diz: quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. E eu lendo esse texto, irmãos, eu fiquei encucado com o versículo 16. O que tem esses ímpios aqui, irmão, a ver entre o versículo 15 e o versículo 17? Esse 16 aqui, esses ímpios aqui, sabe quem é, irmão? É aquele bebezinho fofinho que você gosta. Esses ímpios aqui, sabe quem é? Essas criancinhas tão bonitinhas que a gente gosta de pegar no colo, de pegar na bochechinha, de dizer: ah, que bonitinho, deixa eu pegar. Esses ímpios aqui, irmãos, são justamente os bebês. São justamente as crianças. Os fofinhos, o bonitinho, irmão. Só que um dia, esses bebezinhos vão crescer. Um dia, irmão, essa coisa fofinha vai se desenvolver. Vai virar adolescente. Vai ficar de maior. E se não, o pai e a mãe não se preocupar com a autoridade, com a instrução, com o ensinamento, irmão, vai virar justamente esse ímpio aqui. Eles vão se multiplicar, e eles se multiplicando, multiplicam-se também as transgressões.
E o resultado é a sociedade, irmãos, que nós vivemos hoje. Multiplicou-se a violência na sociedade, porque o bonitinho cresceu. E aí, aquele bonitinho que cresceu, teve aquele pai, aquela mãe que não vigiou tanto, que não quis disciplinar, que não quis educar, por alguma razão, por alguma maneira, por alguma circunstância. E aí, meus amados irmãos, vai acontecer o que está no versículo 17. Castiga o teu filho e te dará descanso, e dará delícia na tua alma. Hoje o filho, que era fofinho, que era bonitinho, cresceu. E em vez de dar descanso ao pai e à mãe, o pai e a mãe estão lá de cabelo branco, problema de diabetes emocional, problema de saúde, e aos 70 anos de idade, 80 anos de idade, não está se preocupando com o filho que é um cavalão, irmão, que deveria ter aprendido na vida, mas está dando trabalho depois de velho. Você já viu isso acontecer? Já viu muito pai de cabelo branco, irmão, perdendo a saúde porque os filhos já grandes, de cabelo branco, já dão trabalho ainda para o pai e para a mãe? É o que acontece, irmãos. Só o que tem na sociedade. Não é uma família, não é duas, não é três, são milhares de famílias, irmãos, que a mãe deveria estar descansando, que o pai deveria estar descansando, em paz, não é morto não, em paz, está tranquilo em casa, gozando de felicidade, de saúde, de tranquilidade, mas ainda está se preocupando com o pai, com os filhos, irmãos, já estão crescidos, porque não viraram muitas vezes pessoas de bem. Irmãos, isso é um fato concreto. A palavra de Deus fala muito mais versículos sobre isso. Eu não vou ler, irmãos, eu vou tentar não ler nessa manhã, mas vai dizer lá em Provérbios 22:15. Vamos ler, né? Vamos ler, Provérbios 22:15. Provérbios 22:15. Provérbios 22, versículo de número 15. Diz assim: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. A criança é sabida, irmão. A criança é inteligente. Para fazer coisa errada, ela planeja bem direitinho. Você já foi criança, você sabe como é que é. Você vai lembrar como você fez, como você era. Então a criança é inteligente demais, né? Então, vamos ver também Provérbios 13:24. Provérbios 13:24. Diz assim: o que não faz uso da vara odeia o seu filho, mas o que ama desde cedo o castiga. Olha aí, o psicólogo vai dizer: não faça uso da vara não. Alguns. Se você fizer isso, irmão, você não ama. E como nós vimos aqui em Provérbios 29, meus irmãos, isso tem sido colocado em prática. Esse negócio de não disciplinar, de não instruir, de não mostrar autoridade, tem sido colocado em prática já há muito tempo, de não fazer. Olhe para o resultado, veja se está bem, veja se deu certo. Não deu. A violência aumentou, o suicídio aumentou, a rebeldia aumentou, os viciados aumentaram. Não funciona, não dá certo. O que dá certo, irmãos, é a palavra de Deus. Então, se você instruir, se você disciplinar, você está mostrando, irmãos, que você ama o seu filho. Provérbios 23, 13 e ao 14. Provérbios 23, 13 e 14, melhor dizendo. Provérbios 23, 13 e 14 diz: não retires a disciplina da criança, pois se fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Note, eu estava dizendo, ela não vai ficar traumatizada, nem por isso morrerá. Pelo contrário, ela vai se fortalecer, irmão, como homem, como cidadão, como filho. Versículo 14:
tu fugigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Portanto, irmãos, a palavra de Deus, ela é clara em relação a esse sentido, né? Agora, a própria Bíblia, ela vai dar, irmãos, o equilíbrio. A palavra de Deus é muito dura, isso é algo patriarcal, esse negócio de açoitar, disciplinar, colocar de castigo, isso aí é muito duro, vai traumatizar a criança, aí não sei o que mais lá. Irmão, quem foi que disse que é só isso? A Bíblia, ela dá o limite. A Bíblia, ela dá o equilíbrio. Você não vai só disciplinar, você vai conversar o porquê que ela está sendo disciplinada. Você vai dialogar. Você vai dizer o que é certo, você vai dizer o que é errado. Você não vai só se autoafirmar como pai, porque tem pai, irmãos, que só quer se autoafirmar, mostrando que o filho obedece. O filho vai desobedecer na frente dos irmãos, aí para não passar por baixo por vergonha, vai disciplinar o filho na frente dos irmãos, para mostrar que tem autoridade. O que ele está buscando é autoafirmação muitas vezes. É se autoafirmar, para não passar por baixo. Ele vai, irmão, disciplinar, não é nem por causa dele mesmo, não. É por causa do Senhor, por causa do amor que ele tem um filho. Ele está preocupado com sua autoestima, para mostrar que é o pai, a mãe, que é o tal, não. Ele vai fazer no momento certo, na hora certa, quando for necessário, tendo a sabedoria de Deus. Não é para se autoafirmar, para dizer que é o tal. É isso, irmãos, que tem que ser feito muitas vezes. Então a Bíblia Sagrada, ela dá o equilíbrio. Você não vai disciplinar, você não vai açoitar na sua ira, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, diz Tiago. Se você for só pela sua ira, não funciona. Tem que reter a sua ira, como diz em Provérbios 18. Reter a sua ira. É ganhando o coração, é conversando, é dialogando, com palavras suaves, com palavras duras muitas vezes, mas palavras inteligíveis, com diálogo, irmãos. É com instrução. E quem diz isso, irmãos? É um psicólogo cristão? Não, é a Bíblia. Então, se querem nos acusar, irmãos, que a Bíblia é ultrapassada, que a Bíblia é dura, não, a Bíblia ensina o equilíbrio de você se conter, de você se segurar, para que de alguma maneira, através da sua disciplina, da sua instrução, possa fazer efeito na vida do seu filho. E eu digo isso e sempre repito: o importante é ganhar, irmãos, o coração. Tem pai que se preocupa só com o comportamento externo e não se preocupa com o coração. Deve se preocupar com o coração, porque do coração, como diz em Provérbios 4:23, são as saídas da vida. Aí você fica satisfeito porque o pai obedece, porque o filho obedece, porque você açoita, porque você disciplina, mas em nenhum momento você conversou, em nenhum momento você dialogou, em nenhum momento você disse porque aquilo era errado, em nenhum momento você passou a lei de Deus, em nenhum momento você explicou acerca de Deus, porque aquilo é errado. E aí o filho vai crescendo, vai obedecendo, mas foi crescendo e obedecendo, irmão, de uma forma dura, apenas com castigo, apenas com a disciplina. Quando chegar a idade da razão, meus irmãos, ele vai querer fugir do Senhor. Por quê? Porque não foi mostrado o porquê das coisas, o porquê do amor de Deus, o porquê que ele passou por disciplina. Não foi ensinado princípios, valores ao seu próprio coração, porque o pai se preocupou com o externo, mas não se preocupou, meus irmãos, com o próprio coração. A Bíblia ensina isso. Aí você vai ficar com quem? Com psicólogo? Com terapeuta? Com o pastor que está ensinando errado, muitas vezes? Com o irmão, muitas vezes? Ou você vai ficar, irmãos, com a palavra de Deus? Você tem que ter convicção que funciona. Funciona. Ainda que você possa agregar, através do psicólogo, através do terapeuta, através do pastor, através dos irmãos, que você possa agregar
A palavra final é a palavra da Escritura Sagrada. É a palavra de Deus, irmãos. Amém? Então, meus amados irmãos, dito isto, eu aprendi com o Rafael, dito isto, né? Falando sobre isso, irmãos, eu quero também falar sobre outras coisas. Eu estou falando aqui apenas sobre profissionais, vocês perceberam? Profissionais. Como é que os profissionais ensinam? Desse jeito, dessa maneira, nova pedagogia, novo ensinamento, nova psicologia. Eu estou falando dos profissionais, até o presente momento. Mas, aliás, a irmã Amanda, olhei para a irmã Amanda agora, irmão, me fez lembrar de uma coisa que ela me disse que eu achei bem interessante. Ela disse que estava uma vez, acho que foi a Amanda que me disse isso mesmo, assistindo no YouTube uma pessoa que estava ensinando sobre educação de filhos. E essa pessoa, irmão, estava sendo muito elogiada nas redes sociais, porque ela estava ensinando, irmãos, que é mais ou menos assim. Memória é muito falha, vou tentar aqui. Que essa pessoa estava ensinando assim: olha, cada vez que o seu filho obedecer, marque um caderninho e coloque lá um valor de dinheiro, parece. E ali vai acumulando. Chega no final do mês, veja o quanto ele obedeceu. E em cima dessa obediência, aí você dá o valor. Isso nas redes sociais. E tome like. E tome elogios. E aí, irmãos, olha, depois que eu comecei a seguir os teus conselhos, o meu lar agora é uma bênção. Deu tudo certo, os meus filhos obedecem. Eu quero saber que lá é esse que eu também vou lá, irmão. Ficar rico. Irmão, deixou de ser um lar. Passou a ser uma empresa, irmão. O pai deixou de ser pai, a mãe deixou de ser mãe. O pai virou empresário, a mãe virou empresária e o filho virou empregado, quer ganhar dinheiro. Olha aí a situação. E recebendo elogios, irmãos. Né? Além do que, você está ensinando a sua criança a ser uma pessoa interesseira. Em vez de você tirar o que é ruim, como diz a palavra, você está colocando ainda mais. Em vez de você fustigar para tirar para fora, através do diálogo, da disciplina, você está reafirmando ainda mais no coração da criança, meus irmãos, a natureza pecaminosa do interesse, do orgulho. Aí você vai ver, quando crescer, um bocado de gente adulta que não faz nada de graça para ninguém, irmão. Ou seja, em vez de exercer a amizade, a disposição de ajudar, de ser uma pessoa hospitaleira quando crescer, tudo vai ter um preço. Eu não sei vocês, irmão, mas eu tenho dificuldade em conviver com pessoa que tudo tem um preço. Nada de graça. Tudo tem que ter um valor. E só que tem gente adulta assim, irmão. Nunca faz nada de graça para ninguém. Nunca se dispõe para ajudar. Nunca é uma pessoa hospitaleira se não tiver algo em troca. Por quê? Porque desde pequeno, irmão, aprendeu assim. A obedecer, porque tinha que ter algo em troca. Nós temos que obedecer, irmão, porque é prazeroso obedecer. Porque é prazeroso, irmãos, fazer o certo. Né? Porque é prazeroso obedecer coisa correta, coisa certa. Valores, princípios. Amém. Então, o que eu quis enfatizar aqui, irmãos, rapidamente foi a questão dos profissionais da área. Mas, além dos profissionais da área,
Nós temos que meditar um pouquinho, irmãos, sobre o conteúdo desses profissionais. Nós falamos só da profissional e tal, mas assim, se a gente for olhar de um modo geral para o conteúdo, e aqui eu marquei algumas coisas, irmãos, para que a gente possa ter uma ideia. Aí entra aquela questão, Tomás, agora. Se a gente for, irmãos, olhar para o conteúdo, o que é que muitos profissionais da educação, da sociedade têm ensinado? E aqui eu fiz uma lista, tá bom? Decorem aí. O que é que se costuma se ensinar sempre agora na sociedade? Diversidade, tolerância, preconceito, homofobia, machismo, racismo, feminismo, aquecimento global, misoginia, ideologia de gênero, legalização do aborto, linguagem neutra, estímulos à sexualidade, aonde jovens não devem controlar os seus instintos. Fala-se sobre questões sexuais nas escolas, com linguagem chula, com linguagem imoral, palavrões. Muitos profissionais da educação, irmãos, têm falado apenas sobre esses assuntos. Professores sabem o que eu estou falando aqui. Muito se fala sobre essas questões. Existe, irmãos, uma agenda global 2030. E através dessa agenda, que no caso é a ONU, ela vai ter os seus braços de ação. E um desses braços é a Unesco. E a Unesco vai, irmão, direcionar os seus ensinamentos aos MECs dos países. No caso do Brasil, é o MEC, que vai ditar o que deve ser ensinado nos colégios, nas faculdades, nas escolas. E esses livros vai ter as doutrinas chamadas doutrinas transversais. E dentro de matérias ali, vai ter que encaixar inúmeros assuntos que eu estou dizendo aqui, irmãos. E aí, se você for para a Argentina, é a mesma coisa. For para o Colégio Municipal de Calcaia, é a mesma coisa. For para o Colégio Municipal, irmão, do Chile, é a mesma coisa. Em todo o mundo, no mundo inteiro, melhor dizendo, irmãos, em todo lugar, no mundo inteiro, é ensinado as mesmas coisas. Não é esquisito? Por que é assim? Porque é algo programado, existe uma agenda global para que se ensine essas coisas, para que todo mundo pense do mesmo jeito, da mesma maneira, uma clonagem cultural, aonde o homem vem a perder, irmãos, o seu senso crítico, porque se todo mundo pensar do mesmo jeito, da mesma maneira, fica mais fácil de dominar, uma clonagem cultural. E quem percebeu isso, irmão, foi os incrédulos. Sociólogos do mundo já têm percebido isso. O cara da Bélgica, ele tem um livro sobre globalismo. Um belga, naturalizado brasileiro. Ele percebeu isso, juntamente com outros sociólogos, outros psicólogos, que está acontecendo algo errado no mundo. E os ensinos, irmãos, vão ser estes. E na questão sexual, note como cada vez está mais cedo essa questão sexual. Enquanto o pai está ensinando pela palavra de Deus, olha, meu filho, você é adolescente, não faça isso aqui. Você tem que se segurar.
Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você não deve seguir os seus instintos. Você não é um animal. Você deve se controlar. Sexo só no casamento. Enquanto o pai faz isso, e vem um professor, irmão, falar de sexo dentro do colégio, com palavrão, com linguagem chula, sendo que o pai vai falar com o maior cuidado, debaixo de oração. Vai falar, irmãos, usando as melhores palavras, escolhendo as melhores palavras, pedindo, irmão, sabedoria a Deus para falar sobre o assunto. Aí vem um cabra, irmãos, que não tem compromisso, irmãos, com princípios, com valores, e usa uma linguagem, irmão, suja, imunda, com palavrão, para falar isso, irmãos, com seu filho, com o meu filho, com os nossos filhos, com os filhos, irmãos, daqueles irmãos que são filhos dos outros, não são dele. Veja o que está acontecendo na sociedade que nós estamos vivendo. E quando nós estamos dizendo, meu filho, não faça isso, se segure, você foi feito à imagem e semelhança de Deus, aí o cara vai lá, o psicólogo vai lá, não, tem que fazer mesmo. Vamos distribuir aqui camisinha nos postos, nos colégios, vamos falar aqui sobre o assunto. Tem que se desenvolver, se não fizer pior, vai traumatizar. Note, irmãos, é o que tem sido feito hoje. E aí, irmãos, toda tática é usada para ganhar, irmãos, os nossos filhos. Meus meninos, aliás, quando ia se começar as aulas, né? Acabar as férias, eu ficava alegre porque a despesa ia ser menor. Porque filho em casa come muito, né, irmão? Aí a despesa é maior. Aí quando ia ter as férias, opa, vai começar as aulas. Eu ficava feliz. Hoje em dia, irmãos, eu fico preocupado. No ano passado, acho que foi um dia antes, ou foi 2 dias antes, eu chamei os dois para conversar. Eita, vai começar as aulas amanhã, hein? Olha, vocês vão ver. Tu vai para a oitava, outros vai para a 6ª série, um para a oitava, para a 6ª. Cuidado, o negócio vai ser puxado para vocês. Aí eu falei assim, olha, quando o professor de história entrar na sala de aula de vocês, ele vai meter o pau no homem branco, vai falar mal do homem branco, vai falar mal do Ocidente, vai falar que o Brasil era uma maravilha, um paraíso, enquanto o homem branco não tinha chegado. Vai meter o pau no homem branco, até chegar a atacar, irmãos, a fé, a religião. O Rubens aqui me procurou e disse, irmão, papai, bem que o senhor disse. O professor chegou na sala e meteu o pau no homem branco. Porque, irmãos, o objetivo é chegar lá, na fé, na família, nos princípios e nos valores, irmãos. Portanto, meus amados irmãos, isso são coisas que têm sido ensinado. O evolucionismo, que é o mais antigo, né? O evolucionismo, que é o mais antigo, a evolução das espécies, que se ensina uma teoria que não pode ser provada, mas se ensina como se fosse verdade, o evolucionismo. E a novidade agora da nossa época é a ideologia de gênero, que vai dizer que quando o homem nasce, ele nasce daquela maneira e não é uma escolha, como muitos dizem, não é uma escolha. Ele é assim porque é assim que ele é assim que ele nasceu, é assim que ela é assim que ela nasceu. A ideologia de gênero, uma construção da sociedade também, é a moda de hoje. E aí, meus amados irmãos, os professores muitas vezes não querem se aprofundar no assunto,
não querem averiguar, se aprofundar, se aquilo que estão dizendo na televisão é verdade. Confia num programa de entrevista, de auditório, em que muitas vezes se leva lá um profissional. Como é que é a palavra que eles usam, irmãos? Tem uma palavra, o profissional da área ali, eu esqueci o nome agora, tem uma palavra que eles usam, né? A autoridade, é outra palavra que eles usam, né? Um profissional da área, mas é outra palavrinha. Os especialistas. Vai um especialista no programa de televisão falar sobre aquele assunto, sobre ideologia de gênero. O professor vai lá, liga a televisão, não lê sobre o assunto, não estuda sobre o assunto, mas o especialista disse, o especialista ensinou, ele vai para a sala de aula, repete o que o especialista disse, dizendo que a criança nasce daquele jeito. Aí as crianças, irmãos, ouvem aquilo ali, aprende e passa a achar, irmãos, que nasce daquele jeito. Porque o especialista disse, porque o professor não se aprofundou. Aí quando você vai se aprofundar, irmãos, você vê que está tudo errado aquilo ali. Só existem 2 cromossomos, né? É o XX e o XY. Só existe um homem e a mulher na ciência, na biologia. A palavra confirma mais ainda, Deus fez macho e fêmea, só os 2, não fez mais nenhum. Passar disso, irmão, é desvio do homem. É a escolha dele. Mas aí, irmão, se ensina como se fosse verdade. O meu filho me falou isso, irmãos, o Rubens. O professor chegou na sala de aula e disse isso. Não é escolha. Nasceu assim. E aí se propaga como se fosse verdade. Por isso se faz necessário, pai e mãe, você assumir a sua responsabilidade como pai e como mãe. Né? Como pai e como mãe. E aí eu aproveito também para dizer o seguinte: tem pai e mãe que ainda está vivendo, irmão, na época da She-Ra do He-Man, né? Felipe gosta quando eu falo isso. O que é viver na época da She-Ra do He-Man? Eu me lembro, irmãos, que quando eu assisti o He-Man e a She-Ra, tinha aquela história lá. Quando eu terminava a história, lá vinha o príncipe Adam para ensinar, falar sobre o final do desenho. E para quem não sabe, eu vou contar um segredo, irmãos. O príncipe Adam é o He-Man. Se transforma apenas, viu? Vixe, deu polêmica agora, hein? Ninguém sabia, viu? Irmãos, terminava o desenho. E aí dizia assim, mais ou menos: você viu que na história de hoje o Gorpo se meteu em encrenca. Ele confiou numa pessoa que ele nunca tinha visto. Aí você viu tanta confusão que ele se meteu. Aí o Ada dizia assim: portanto, amiguinho, quando você estiver indo para o colégio e passar uma pessoa no carro mandando você entrar, não entre. Corra, peça socorro, peça ajuda e fuja. Um desenho animado, irmãos. Tinha lá o costume, nem sempre, mas tinha o costume de passar algum conselho, alguma lição de moral, tanto na She-Ra como no He-Man. Hoje em dia, irmãos, tem pai que está vivendo na época da She-Ra e do He-Man, vivendo numa época em que todo mundo ajudava a educar. O desenho antigamente ajudava a educar. O tio e a tia antigamente ajudavam a educar. O amigo, a amiga antigamente ajudava a educar. O vizinho antigamente ajudava a educar. E nós sabemos disso, nós não lembramos do nosso tempo, porque são mais velhos, não se lembram. Quantas vezes eu aprontei no meio da rua, que o vizinho dizia assim: olha menino, vou falar com teu pai, vou avisar ele, viu? E eu ficava com raiva dele, porque ele ia lá e avisava mesmo, irmão. E eu apanhava. Ô vizinho metido. Ô vizinho
metido, né? Se mete na vida dos outros. Irmão, mas era para o meu bem. Era para o nosso bem. Quando a criança, irmãos, aprontava no colégio, pode esperar, a professora não mandava recado, apenas recado não. Ela queria que o pai e a mãe fossem lá, para dizer que o filho aprontou no colégio, que brigou, que aprontou, ia chamado para reunião, irmãos, com o diretor, cara a cara. Porque antigamente o colégio ajudava a educar. Hoje em dia, irmãos, não. Hoje ninguém mais ajuda a educar. Hoje, irmãos, ajuda é afastar dos princípios que Deus estabeleceu, daquilo que Deus ensinou. Hoje o colégio quer ensinar é maconha, muitas vezes. Tem muita coisa que eu li aqui sobre essas coisas que eu disse, que estão se acostumando a falar, xenofobia, racismo, ideologia de gênero e por aí vai. Tem muita coisa nesse meio aqui, que é coisa correta também. Mas quando tem uma coisa correta do mundo, desconfie. Porque lá por debaixo dos panos, irmão, vai ter alguma coisa errada. Desconfie. Não, isso aqui é para ter mais integração. Palavra bonita, integração. Né? No meio disso aqui tudo, irmão, tem umas palavras bonitas. Não pode ser racista, não pode ser racista. É claro que não pode ser racista. Mas no meio lá, irmão, vai ter alguma coisa, irmãos, que vai ter outro projeto, outra coisa. Sempre vai ter uma coisinha a mais. Eu me lembro do pastor Glauco, né? Que muitas vezes, irmãos, é chamado para ler projeto aí de prefeitura, de governo. Vocês se lembram, né? Aí quando ele vai ler lá os projetos, tem uma coisinha lá no meio, irmão, que vai dar ruim no futuro. Aí ele é chamado para audiência pública, para poder falar para o assunto, para poder falar sobre o assunto, para dizer que aquilo não pode. Tem que tirar isso aqui não pode não, isso aqui está errado. Da mesma maneira, irmão, essas palavras bonitas que você acaba vendo e não sei o que mais lá, pode desconfiar, irmão, que alguma coisa também lá está errado. É preciso você acompanhar, irmãos, o desenvolvimento do seu filho, também no colégio. O que ele está presente. E vão naturalizar cada vez mais a linguagem. Vão de tanto repetir, para que aquilo vá se normatizando, normalizando. Tudo isso aí, irmão, se você não acompanhar, se você não ler, se você não perceber, às vezes vai estar de forma direta e às vezes vai estar de forma indireta. Ideologia de gênero e outras coisas mais. Portanto, meus amados irmãos, é a nossa responsabilidade cuidar dos nossos filhos. Vamos lá. Depois que eu tenho percebido isso, juntamente com os pastores, esse tipo de coisa, isso aí, em certo sentido, também é uma coisa boa. Não o que está acontecendo no mundo, mas também de nós termos uma oportunidade maior ainda, irmãos, para afirmar as nossas convicções, firmar a palavra, firmar o ensinamento. Por quê? Porque você, pai, você não acredita na palavra? Você não acredita na Bíblia? Irmãos, eu acredito piamente na palavra de Deus. Piamente. A Bíblia não é a palavra de Deus. Rapaz, pode dizer isso. Eu dou 7 motivos, no mínimo, para dizer que ela é a palavra de Deus. Testemunho interno, testemunho externo, através da arqueologia, nos cumprimentos da profecia. É o único livro que transforma a vida do homem, que tem o poder de mudar, de transformar a vida de alguém, de libertar o viciado, libertar o alcoólatra, libertar, irmãos, o prostituto, o adúltero. É o único livro que tem esse poder externo, de transformar a vida do homem de forma externa. O testemunho da arqueologia, as profecias cumpridas. Um livro escrito por mais de 40, aproximadamente 40 autores. Escrito em épocas diferentes, lugares diferentes, por pessoas diferentes. E ainda tem uma unidade, irmãos, escriturística. Só sendo Deus.
para fazer um negócio desse? E ainda, eu não vou crer na palavra? Tem muito mais motivo para você crer do que descrer o cumprimento dela. Então, quando o seu filho tiver dúvida sobre qualquer coisa que um professor venha ensinar para ele de errado, rapaz, é uma maravilhosa oportunidade que você tem de mostrar a supremacia, de você mostrar a grandeza, de você mostrar, irmãos, a inspiração infalível da palavra de Deus. Como ela é, irmão, profunda, como ela é maravilhosa, como ela é perfeita. É uma oportunidade que você tem de ensinar a palavra. Você não confia nisso não, você vai fazer isso e você vai prevalecer. Porque, irmãos, é suprema essa verdade. O problema não está, meus amados irmãos, na criança. O problema, irmãos, não está em Deus. O problema não está na criança. O problema está nessa sociedade. O problema está no mundo. E eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque eu me lembro que na minha época, eu tinha, irmãos, eu me lembro de todos os meus amiguinhos. Eu dou até nome para eles. Meu primeiro amiguinho foi o Ricardo. Meu segundo amiguinho foi o Celso. Meu terceiro amiguinho foi o Ordilei. Esse nome é esquisito, né? Ordilei. Eu me lembro, irmão, dos meus 3 amiguinhos. Nós só andávamos juntos. Brincávamos juntos. Planejávamos as coisas juntos. Saíamos juntos. E vocês se lembram também do amiguinho de vocês, ou não se lembram? Sim ou não? Vocês, mulheres, tinham as suas amiguinhas na infância. Vocês até andavam de mão dada. Na minha ótica, irmãos, as meninas andavam de mão dada. Mas sabe qual é o problema? É que naquela época que a gente tinha os nossos amiguinhos, que muitas vezes um dormia na casa do outro e não tinha maldade, não tinha malícia, irmão. Naquela época o mundo não estava sexualizado. Nós não vivíamos, irmão, numa sociedade tão carnal, tão hedonista como vivemos nos dias de hoje. Hoje em dia, se faz isso, irmão, logo é taxado de homossexual. Logo é taxado, irmãos, que gosta de homem. Logo é taxado que gosta de mulher. Porque naquela época existia um sentimento chamado sentimento de amizade. Um sentimento, irmão, que todo mundo dizia: isso aí é amizade. Era o quê? Era pensar a mesma coisa, era ter os mesmos gostos, era ter essa familiaridade. Chamava-se, irmão, sentimento de amizade. A mesma amizade, irmãos, de Jonathan e Davi. Mas essa sociedade sexualizada sexualizou os desenhos, sexualizou os filmes, sexualizou, irmãos, os programas, sexualizou tudo. Aí a criança, meus amados irmãos, vai assistir um desenho, vai assistir um filme, vai para o colégio, como está tudo sexualizado, e o professor está sexualizando tudo. A criança a menina tem um sentimento de amizade puro por outra amiguinha, mas como está tudo sexualizado, irmão, ela chega para o pai, ela chega para a mãe: mamãe, papai, eu não gosto de menino, eu gosto de menina. Ela nem sabe o que é isso, irmãos. O que ela está sentindo é amizade, porque o problema não está nela. O problema está na sociedade.
Mas a sociedade quer dizer: o problema está na sua filha. A sua filha tem tendência, mas não é. O que ela está sentindo é a amizade, como você sentia, como eu sentia. Mas irmãos, querem tirar a inocência, para colocar, irmãos, o que é carnal, o que é sexualizado. Está vendo aí? Ela não é não. O problema não é a criança, o problema é a sociedade em que nós vivemos. Aí o pai tem que ter sabedoria, não pode se desesperar, tem que dialogar. E esse sentimento de amizade, irmãos, eu li hoje de manhã de novo um livro de um psicólogo em inglês, um dos livros mais lidos, irmãos, lá da Inglaterra. Sentimento de amizade, que você e eu tínhamos na infância e usamos com nossos amiguinhos. Mas aí que a gente achar que o problema está na criança, e não está. A criança, irmãos, é inocente, tem um pecado, a natureza pecaminosa, mas nós que somos pais, é que nós vamos moldar, irmãos, os nossos filhos com a palavra de Deus e os ensinamentos que Deus estabeleceu. Amém, irmãos? Concordam comigo? Então não se desespere, irmãos. Ensine a palavra de Deus, vigie nessas questões. Agora, é uma coisa que eu quero já indo para o final, para finalizar, quase finalizando. Deixa eu beber uma aguazinha primeiro. Como foi que, irmãos, essa sociedade mundana ganhou tanto espaço dentro da família? Como foi? Que nós estamos acostumados a ouvir e a dizer: não, nós já somos crentes, nós já crescemos, nós já aceitamos Jesus, nós já estamos barbados, a nossa cabeça, o mundo não muda mais. Muda, irmão? Claro que não. Mas, se você prestar bem atenção, quando foi, por exemplo, que os pais fizeram isso? Está aqui meus filhos, para você, Estado, educar, para você, Estado, ensinar. Está aqui, o pai entrega os filhos de mão beijada, irmão, para o mundo. Foi assim que aconteceu? Não, mas o fato é que está acontecendo. Então, para que nós pudéssemos chegar a esse ponto na sociedade, foi preciso ter acontecido alguma coisa paulatinamente, para que os pais menosprezassem a responsabilidade de educar os seus filhos. Porque não foi de uma vez que os pais abandonaram a preocupação com seus filhos. Alguma coisa teve que acontecer para que os pais, a sociedade chegasse a essa situação. Particularmente, irmão, no Brasil, nós podemos fazer uma análise sobre isso. E eu vou dizer agora, Tomás. Lá nos anos 70, irmãos, tinha uma novela que passava chamada Irmãos Coragem, preto e branco. Algumas semanas depois, ia ser a final da Copa do Mundo. Aliás, uns poucos dias antes, era a final da Copa do Mundo, de 1970. O Brasil jogou, foi campeão. Só que pouco tempo depois ia ser o final da novela Irmãos Coragem. A novela Irmãos Coragem, irmão, deu mais audiência do que o jogo de futebol. Opa! Novela funciona. Novela é bicho bom.
Novela dá dinheiro, novela atrai espectador. O negócio foi tão bom, irmão, foi tão bom, que resolveram fazer a novela das 7. Deu audiência. O negócio foi bom. Mas o negócio foi tão bom, mas foi tão bom, que resolveram fazer a novela das 6. Deu audiência. O negócio foi bom. Mas o negócio foi tão bom, mas tão bom, que resolveram fazer, meus irmãos, a novela da tarde. Vale a pena ver de novo. Deu audiência de novo, irmãos. Mas o negócio foi tão bom, mas foi tão bom, irmãos, que inventaram fazer uma novela no finalzinho da tarde, chamada Malhação. 5 novelas por dia. Na sociedade brasileira, aproximadamente durante 50 anos. Ditando princípios, valores, incentivando, irmãos, o divórcio, a prostituição, a separação, ditando modas, regras, combatendo, irmãos, a família durante 50 anos. E para piorar ainda mais, quiseram, irmãos, atrair os homens, resolveram colocar também na novela futebol no meio. O Tomás fez uma pesquisa sobre isso e viu, irmãos, que resolveram colocar dentro da novela negócio de futebol. E eu me lembro que teve uma mesmo, em 1987, 85, chamada Vereda Tropical. Eu sou velho, viu? Entendeu, irmãos? E ainda atrair, irmãos, homens. Desde lá para cá, durante 50 anos, irmãos, a família brasileira está sendo atacada. Aonde teve o primeiro beijo lésbico, as coisas erradas, separação. Saiu uma pesquisa recentemente que aonde a TV chega, o número de divórcio aumenta. E você queria que tivesse como a sociedade, irmão? Note que eu estou dizendo para que os pais pudessem, irmãos, esquecer de suas responsabilidades, de educar filhos. Não foi de uma vez. Há 50 anos aproximadamente, irmãos, a família está sendo atacada. E ainda tem crente que assiste novela, trazendo para dentro do seu lar maldição. Meus amados irmãos, e isso foi através dos filmes, através da novela, através do desenho animado, através da propaganda, a situação em que nós chegamos. Dizem que em 2018 aproximadamente, irmãos, o homem mais bonito do Brasil foi uma mulher. A mulher mais bela foi um homem, Tammy Gretchen e o Pablo Vittar. Houve museus, irmãos, que fizeram exposições de pessoas nuas, de relações sexuais. Houve uma mãe que levou a filha para o museu, onde tinha um homem nu e a filha tocando com a mãe no homem, irmãos. Tudo é manchado, tudo é sexualizado. Então não começou, irmãos, de uma hora para outra. Foi paulatinamente até chegar a essa situação em que nós estamos. Por isso nós temos, meus irmãos, que assumir as nossas responsabilidades. Como igreja, como pai, como comunidade, de um modo geral, como crentes. Louvado seja Deus. E aqui para encerrar, eu quero falar rapidamente, irmãos, sobre a família. Particularmente os pais. Pais, no sentido pai. Homem. Eu fiz uma pesquisa que o pai, irmãos, ele deve ser o símbolo do seu lar. Ele deve ser a referência no seu lar. Antigamente,
as referências eram os bons exemplos e eram os pais, particularmente o pai. Quando falta, irmãos, no lar a presença paterna, o negócio desanda. Porque o pai é o símbolo de autoridade. Quando o pai chega no lar, o comportamento dos filhos mudam. Porque só a sua presença, irmãos, já dá destaque do pai. E aí, eu tenho aqui alguns dados estatísticos, irmãos, que eu peguei para os irmãos terem uma ideia disso. Jovens que largam seus estudos, 71% não tem pai em casa. Jovens suicidas, 63% não tem pai em casa. Crianças de rua, 91% não tem pai em casa. Crianças de desordem comportamental em casa, 85% não tem pai em casa. Crianças que se tornam estrupadores, 81% não tiveram pai em casa. Presos jovens, 83% não tem pai em casa. Grávidas adolescentes, 71% não tem pai em casa. Chances para não repetir de ano, 40% deixa de repetir porque tem o pai em casa. O que está faltando, irmão, não é falta de educação, como muitos dizem. Não, o que falta no país é a educação, é a escola, é a faculdade. Se tiver escola, se tiver faculdade, o país vai ser melhor. O que está faltando é educação, o que está faltando é pai em casa. Tem muita pessoa, irmão, que tem educação. Tem muita gente formada. Tem muito doutor, tem muito médico. E essas pessoas que têm estudo, que têm faculdade, que são formadas, que são doutor, elas ocupam os cargos mais altos do país, irmãos. São juízes. São políticos. Pessoas formadas, doutores da lei, da Constituição, mas não tem caráter muitas vezes, não tem senso de justiça, muitas vezes são imorais. São essas, irmãos, que muitas vezes eram para ser exemplo e não são, mas têm educação, são formadas. Parece que faltou o pai em casa para ensinar princípios, valores, para ensinar o que é certo, o que é correto. Mas pior, irmãos, do que não ter o pai em casa, é ter o pai em casa e tendo como se não tivesse. Porque a pesquisa aqui é de jovens que não tiveram pai em casa, mas imagine só, tendo. E os pais, irmãos, não quererem assumir as suas responsabilidades. Tem. Porque muitas vezes o pai acha que a responsabilidade dele é apenas pagar os estudos. Comprar o arroz, comprar o feijão, comprar, irmão, pagar o colégio, é a única função que ele tem. Essa. Mas aí, meus amados irmãos, ele não faz o básico, não toma o filho para si, vem cá, você agora é meu. A tua mãe te ensinou isso, mas agora eu vou te ensinar isso aqui. E impor, irmãos, a firmeza, a autoridade, os princípios, os valores, acompanhar o seu filho, irmãos.
para que o filho ele possa ter essa imagem paterna, amorosa, cuidadora, firme, de que o pai, irmãos, tem que ser no seu lar. E aí muitas vezes, irmãos, o pai se preocupa apenas em seu filho ser uma pessoa bem sucedida na vida, passar no concurso público, ter um bom emprego, ganhar bem financeiramente, e aí não ensinou, irmãos, princípios, valores, a palavra de Deus, mostrar que o homem, ele foi criado para se relacionar com Deus, mesmo com o pecado no coração, mostrar o certo, mostrar o errado, despertar a consciência, preparar ele para que um dia ele possa entregar sua vida a Jesus. E aí, irmão, nós chegamos a essa situação. Então nós temos, meus amados irmãos, que pais particularmente, dá mais atenção, irmãos, das mães, dá mais atenção aos filhos, assumir, ensinar, trazer para si também essa responsabilidade que é fundamental. Não adianta ter o pai em casa se esse pai não for presente. É necessário, irmãos, que pais sejam presentes juntamente, irmãos, com as mães. É difícil? É. Temos muitas responsabilidades? Temos. É apresentado muitas oportunidades de crescimento, podemos até argumentar que é para dar uma vida melhor para os filhos, mas, irmãos, pode ter tudo, se não tiver Deus não tem nada. Então nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Mas aí, para encerrar, agora encerrando mesmo, antigamente, irmão, nós tínhamos um desejo em nosso coração. Época de 2000, 2008, 2009, 2007, era de ter um colégio cristão. Qual é o nome, irmãos? AMEC, né? Associação Moral Cristã, coisa assim, né? Irmãos, muito tempo, Daniel se lembra também. Há muito tempo atrás, irmão, nós tínhamos um desejo no nosso coração de ter um colégio cristão. Naquela época, nós tínhamos o desejo. Nós tínhamos o desejo, mas não tínhamos as pessoas capacitadas. Hoje, nós temos as pessoas capacitadas, mas não temos o desejo. Já parou para pensar nisso, irmãos? Quantas pessoas têm capacitadas na igreja? Hoje, 2023, 2007 para agora. Quantos professores tem na igreja? Quantos pedagogos, quantas pessoas formadas nós temos na nossa igreja? Igreja Batista Renovada Moriá. Nós temos inúmeras pessoas, irmãos, capacitadas na igreja para a educação. Mas infelizmente, nós não temos o desejo. É hora. Eu não prometo nada, mas eu lembro os irmãos que é hora de nós orarmos para que Deus possa colocar, irmãos, esse desejo em nosso coração, para que através desses profissionais da educação, os que se formaram, os que vão se formar, possam ter, irmão, esse desejo no coração de reavivar esse projeto. E se Deus abençoar, irmãos, nós temos um colégio cristão que glorifica verdadeiramente o nome do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, nessa